Já alguma vez se perguntou o que é o tempo na verdade? Olhamos para o relógio, planeamos o futuro, recordamos o passado, mas e se eu lhe disser que tudo o que sabe sobre o tempo é apenas a ponta do iceberg? E se o tempo puder abrandar e acelerar, e o passado, o presente e o futuro existirem em simultâneo? Neste vídeo, vamos revelar 20 factos chocantes sobre o tempo que o farão questionar a própria realidade. Prepare-se, porque depois de assistir a este vídeo, a sua percepção do mundo nunca mais será a mesma. Vamos começar uma viagem que vai explodir a sua cabeça. Mas antes de começarmos, vamos clarificar uma coisa importante. Existe o tempo físico, aquele medido por relógios atômicos ultra-precisos, universal e, aparentemente, constante. E existe o tempo psicológico, a nossa sensação interna do seu fluir. É exatamente na interseção destes dois conceitos que nascem os paradoxos mais incríveis. Estamos habituados a pensar no tempo como um rio que corre a uma velocidade constante e numa só direção, do passado para o futuro. Mas a ciência moderna, desde a teoria da relatividade de Einstein até a mecânica quântica, pinta um quadro completamente diferente, muito mais estranho e fascinante. E hoje, vamos mergulhar nele. Fato número 1. Quanto mais rápido nos movemos, mais devagar o tempo passa para nós. Comecemos por um clássico de Albert Einstein. Imaginem dois gêmeos. Um fica na Terra e o outro viaja para o espaço numa nave que se move a uma velocidade próxima da velocidade da luz. Quando o astronauta regressar, ele descobrirá que o irmão na Terra envelheceu muito mais. Isto não é ficção científica, é um efeito real chamado dilatação do tempo. De acordo com a teoria da relatividade especial, quanto mais depressa nos movemos no espaço, mais lentamente o tempo passa para nós. Este efeito só se torna notório a velocidades extremamente altas, mas é absolutamente real. Para os astronautas na Estação Espacial Internacional, o tempo passa ligeiramente mais devagar do que para nós na Terra. Durante 6 meses em órbita, eles envelhecem cerca de 0,005 segundos a menos. Pode parecer insignificante, mas este facto prova que o tempo não é uma grandeza absoluta e imutável. Ele é relativo e depende do nosso movimento. E aqui está o segundo facto que aprofunda as ideias de Einstein. A gravidade também desacelera o tempo, mas a velocidade não é a única coisa que pode distorcê-lo. A teoria da relatividade geral de Einstein diz-nos que objetos massivos, como planetas e estrelas, criam campos gravitacionais que curvam não só o espaço, mas também o tempo. Quanto mais forte a gravidade, mais devagar o tempo flui. Isto significa, por exemplo, que o tempo no topo de uma montanha passa um pouco mais rápido do que ao nível do mar. Este efeito é tão real que tem de ser contabilizado no funcionamento dos sistemas de posicionamento global, ou GPS. Os satélites GPS estão em órbita elevada, onde a gravidade é mais fraca. Por isso, o tempo para eles passa cerca de 38 microsegundos por dia mais rápido do que na superfície da Terra. Se os engenheiros não corrigissem esta discrepância, os navegadores nos nossos telemóveis e carros acumulariam um erro de vários quilômetros a cada dia. Portanto, da próxima vez que usar o seu navegador, lembre-se de que está a usar uma prova direta de que a gravidade, de facto, desacelera o tempo. Passamos ao terceiro facto, que é verdadeiramente estonteante: a inexistência de um agora universal. Nós estamos habituados a pensar que o momento agora é o mesmo para toda a gente no universo. Mas a teoria da relatividade diz que não. O conceito de simultaneidade é relativo. Imagine dois observadores a moverem-se um em relação ao outro. Dois eventos que ocorreram simultaneamente para um deles podem ocorrer em momentos diferentes para o outro, um mais cedo, outro mais tarde. Isto significa que não há um presente cósmico unificado que separe o passado e o futuro para toda a gente. O seu agora é apenas seu. Um extraterrestre na galáxia de Andrômeda, a mover-se a uma velocidade diferente,
terá o seu próprio agora, e este pode incluir eventos do nosso passado ou do nosso futuro. Esta ideia destrói literalmente a nossa compreensão intuitiva da realidade, onde pensamos que todos vivemos no mesmo instante. O quarto fato fará você questionar a própria percepção. Aquilo que você sente como o presente já é, na verdade, o passado. Seu cérebro leva tempo para processar as informações que vêm dos seus sentidos, olhos, ouvidos e pele. Por exemplo, o sinal luminoso precisa de tempo para viajar de um objeto até a sua retina, e depois o impulso nervoso precisa de tempo para chegar até o cérebro. Esse atraso é de aproximadamente 80 milissegundos, ou seja, você vive em um constante descompasso. O mundo que você vê neste exato momento é o mundo como ele era uma fração de segundo atrás. Seu cérebro faz um trabalho gigantesco para sincronizar todos esses sinais atrasados e criar para você uma imagem fluida e coesa da realidade. Mas, na verdade, nunca conseguimos perceber o presente de forma direta. Estamos sempre olhando para um passado bem recente. É como assistir à transmissão ao vivo de um evento esportivo com um pequeno atraso. O quinto facto explica por que é que, à medida que envelhecemos, o tempo parece passar cada vez mais depressa. Lembra-se de como, quando era criança, as férias de verão pareciam durar uma eternidade? Agora, os anos passam a correr, um atrás do outro. Isto tem várias explicações psicológicas. Primeiro, para uma criança de 10 anos, um ano representa 10% de toda a sua vida. Já para uma pessoa de 50, é apenas 2%. A duração relativa de cada novo período de tempo diminui proporcionalmente. Segundo, na juventude, estamos constantemente a colecionar novas experiências. O primeiro amor, o fim da escola, um novo emprego. O nosso cérebro registra ativamente estas memórias mais marcantes, e por isso o período de tempo parece mais longo e mais intenso. Com a idade, a vida torna-se mais rotineira. O cérebro deixa de fixar os eventos repetitivos com tanto detalhe e acaba por colar estes momentos num só e curto intervalo. Portanto, se quer desacelerar o tempo, a dica é simples: procure experimentar mais coisas novas. E o que havia antes do tempo? O sexto facto é paradoxal. O tempo surgiu juntamente com o Big Bang. De acordo com os modelos cosmológicos atuais, há cerca de 13,8 mil milhões de anos, o universo inteiro estava comprimido num ponto infinitamente denso e quente, a singularidade. Foi nesse momento que ocorreu o Big Bang, dando origem não apenas à matéria e à energia, mas também ao próprio espaço e tempo. Por isso, a pergunta, o que é que existia antes do Big Bang, é, do ponto de vista científico, incorreta. É o mesmo que perguntar o que fica a norte do Polo Norte. Antes, é um conceito temporal. E se o tempo não existia, não podia haver nenhum antes. O tempo não é um palco eterno onde se desenrola o drama do universo. O tempo é uma das propriedades do próprio universo, e nasceu juntamente com ele. Por que é que o tempo só se move numa direção? O sétimo facto liga isto diretamente ao caos. Vemos um ovo a partir-se, mas nunca vemos os seus pedaços a voltarem a juntar-se para formar um ovo inteiro. Este fenômeno é conhecido como a seta do tempo, e está intrinsecamente ligado à segunda lei da termodinâmica. Esta lei estabelece que, num sistema fechado, a entropia total, que é a medida do caos e da desordem, está sempre a aumentar. O universo, no seu todo, tende a ir da ordem para a desordem. No momento do Big Bang, o universo encontrava-se num estado de ordem incrível, com toda a energia concentrada num único ponto. Desde então, o universo tem vindo a expandir-se e a arrefecer, e a entropia tem vindo a aumentar. É precisamente este movimento irreversível em direção ao caos que percebemos como o fluxo do tempo, do passado para o futuro. Se a entropia pudesse diminuir, é possível que o tempo conseguisse também fluir para trás. O oitavo facto mergulha-nos no mundo das grandezas incrivelmente pequenas.
existe o intervalo de tempo mensurável mais curto possível, e é chamado de tempo de Planck. Este é o tempo que uma partícula de luz no vácuo leva para percorrer o comprimento de Planck, que é a menor distância concebível. Esta grandeza equivale a, aproximadamente, 10 elevado a menos 43 segundos. É um instante tão incrivelmente fugaz que é literalmente impossível de imaginar. No tempo que demora a pestanejar, passam mais tempos de Planck do que o número total de segundos que já decorreram desde o Big Bang. Acredita-se que em escalas mais curtas do que o tempo de Planck, os nossos conceitos habituais de espaço e tempo deixam de fazer sentido. Aí entram em vigor as leis da gravidade quântica, leis que os cientistas ainda estão a tentar desvendar. Este é o limite fundamental, o quantum de tempo, abaixo do qual, possivelmente, nada pode acontecer ou ser medido. Agora, vamos falar de excentricidades cósmicas. O nono facto é sobre o planeta Vênus. Em Vênus, o dia é mais longo do que o ano. Sim, ouviu bem. Vênus gira sobre o seu eixo a uma velocidade incrivelmente lenta. Uma rotação completa, o que seria o dia venusiano, leva 243 dias terrestres. No entanto, a órbita completa em torno do Sol, que constitui o ano venusiano, é concluída pela planeta em apenas 225 dias terrestres. O resultado é simples. O dia em Vênus dura mais tempo do que o seu próprio ano. Esta é, sem dúvida, uma das características mais estranhas do nosso sistema solar. Os cientistas sugerem que esta rotação tão lenta e que é também retrógrada, ou seja, no sentido contrário ao da maioria dos planetas, pode ter sido causada por uma colisão com um asteroide gigante num passado muito, muito distante. Pense nisto: se vivesse em Vênus, celebraria o seu aniversário antes mesmo de o primeiro dia após a sua chegada ter terminado. O 10º facto prova que a teoria da relatividade funciona mesmo à escala do seu corpo. Os seus pés são mais jovens do que a sua cabeça. Já dissemos que a gravidade desacelera o tempo. A sua cabeça está mais longe do centro de gravidade da Terra do que os seus pés. Isto significa que o campo gravitacional junto aos seus pés é ligeiramente mais forte. Consequentemente, o tempo flui um pouco mais devagar para os seus pés do que para a sua cabeça. A diferença, claro, é absolutamente ínfima e resume-se a apenas alguns femtosegundos ao longo de toda a sua vida. Nunca será capaz de anotar ou de a medir sem instrumentos ultra-precisos. Mas o facto em si é surpreendente. Isto mostra que as leis de Einstein não são apenas uma teoria abstrata sobre buracos negros e o cosmos. Elas funcionam aqui e agora, em cada um de nós, provando que, mesmo dentro do seu próprio corpo, o tempo corre a velocidades diferentes. O facto número 11 transforma-nos a todos em viajantes no tempo. Sempre que olha para as estrelas, está a olhar para o passado. A luz, apesar da sua velocidade impressionante, não viaja instantaneamente. Ela precisa de tempo para percorrer as gigantescas distâncias cósmicas. Por exemplo, a luz da estrela mais próxima de nós, a Próxima Centauri, demora mais de 4 anos a chegar à Terra. Isto significa que não a vemos como ela está agora, mas sim como estava há 4 anos. A luz da galáxia de Andrômeda, a vizinha mais próxima da nossa Via Láctea, leva 2,5 milhões de anos para nos alcançar. Quando olhamos para ela através de um telescópio, estamos a ver a luz que deixou essa galáxia na época em que os primeiros antepassados humanos surgiam na Terra. Algumas estrelas que vemos no céu noturno podem já ter se apagado há muito tempo, mas a sua luz ainda está a caminho. O céu noturno não é apenas uma fotografia, é uma verdadeira máquina do tempo. O 12º facto diz respeito aos nossos relógios terrestres. Por vezes, um dia não tem exatamente 86.400 segundos. De tempos a tempos, os cientistas adicionam ao nosso tempo o chamado segundo intercalar, ou segundo de coordenação. Mas qual é a razão disto? A questão é que a rotação da Terra em torno do seu eixo abranda progressivamente
devido à influência gravitacional da Lua. Como resultado, o dia astronômico, aquele definido pela rotação do planeta, torna-se um pouco mais longo do que o dia de referência, medido pelos relógios atômicos. Para sincronizar estas duas medições e evitar que, com o passar dos anos, o meio-dia comece a acontecer à noite, o Serviço Internacional de Rotação da Terra decide adicionar um segundo. Normalmente, isto ocorre a 31 de dezembro ou a 30 de junho. Nesse momento, a hora, após as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, não avança para a meia-noite, 0 horas, mas sim para as 23 horas, 59 minutos e 60 segundos. O 13º facto explica por que é que, em situações críticas, o tempo parece abrandar. Muitas pessoas que passaram por acidentes ou outras situações de perigo de vida relatam que, nesse momento, tudo aconteceu em câmara lenta. Este fenômeno é chamado taquipsiquia, ou desaceleração psicológica do tempo. Claro que, objetivamente, o tempo não desacelera. Este efeito é totalmente criado pelo nosso cérebro. Em momentos de estresse ou medo intenso, o cérebro entra num estado de elevada prontidão. Começa a processar muito mais informação por unidade de tempo do que o normal. A amígdala, a região do cérebro responsável pela memória, começa a funcionar de forma hiperativa, registrando cada ínfimo detalhe do que está a acontecer. Devido a esta elevada densidade de memórias, quando mais tarde voltamos a reproduzir o evento na nossa cabeça, temos a sensação de que durou muito mais tempo do que realmente aconteceu. Trata-se de um mecanismo de defesa que nos dá mais hipóteses de sobrevivência. O 14º facto apresenta uma das ideias mais bizarras da física moderna, a teoria do universo bloco. Segundo esta hipótese, o passado, o presente e o futuro coexistem em simultâneo. Imagine o universo como um gigantesco bloco quadridimensional, onde 3 dimensões são o espaço e a quarta é o tempo. Neste bloco estão registrados todos os eventos que alguma vez aconteceram, estão a acontecer ou irão acontecer. Desde o Big Bang até a morte térmica do universo, tudo já está lá. A nossa consciência move-se simplesmente ao longo do eixo temporal deste bloco, como o feixe de uma lanterna que ilumina um momento de cada vez. Para nós, isso cria a ilusão da passagem do tempo e da liberdade de escolha. Contudo, segundo esta teoria, o futuro é tão real e imutável quanto o passado. Esta é uma ideia radical, que transforma o tempo, deixando de ser um processo dinâmico para se tornar uma paisagem estática. Agora, mergulhemos no mundo quântico com o nosso 15º facto. As partículas conseguem pedir emprestada energia do futuro. Embora pareça mágica, esta é uma consequência direta de um dos princípios mais fundamentais da mecânica quântica, o princípio da incerteza de Heisenberg. Este princípio afirma que é impossível medir, com precisão absoluta e simultaneamente, a energia de uma partícula e o período de tempo em que ela detém essa energia. Isso permite que as partículas, por um período de tempo extremamente curto, violem a lei da conservação de energia. Elas podem gerar espontaneamente as chamadas partículas virtuais, que existem por um instante infinitesimal e logo desaparecem. Este processo, conhecido como flutuação quântica, está na base de vários fenômenos, como o tunelamento quântico. É quando uma partícula consegue atravessar uma barreira para a qual, teoricamente, não teria energia suficiente. É como se ela pedisse emprestada a energia ao futuro para realizar o salto e a devolvesse de imediato. O 16º facto foca-se novamente no nosso planeta. O dia terrestre está a ficar mais longo. Há milhares de milhões de anos, quando a vida surgiu na Terra, o dia durava apenas cerca de 6 horas. Desde essa altura, a duração dos dias tem vindo a aumentar constantemente. A causa disto é a própria Lua. A sua atração gravitacional provoca as marés na Terra. O atrito gerado pela onda da maré contra o fundo do oceano atua como um travão,
desacelerando gradualmente a rotação do nosso planeta. Este processo continua até hoje. A cada século, o dia terrestre aumenta em cerca de 1,7 milissegundos. É um processo muito lento, mas que, ao longo das eras geológicas, assume uma importância tremenda. Na era dos dinossauros, por exemplo, o dia era mais curto e o ano tinha cerca de 370 dias. Portanto, se costuma queixar-se de que 24 horas não são suficientes para si. Espere mais alguns milhões de anos, e o seu desejo será realizado. O facto número 17 apresenta-nos uma forma de matéria absolutamente inovadora: os cristais de tempo. Os cristais convencionais, como o diamante ou o sal, consistem numa estrutura de átomos altamente ordenada no espaço. A sua rede atômica repete-se nas 3 dimensões. Em 2012, o laureado com o Prêmio Nobel, Frank Wilczek, levantou a hipótese de que poderiam existir cristais cuja estrutura se repetisse, não só no espaço, mas igualmente no tempo. 4 anos depois, em 2016, os cientistas conseguiram criar esses cristais em laboratório. Ao contrário dos objetos convencionais, que ficam em repouso quando atingem o estado de energia mais baixa, os átomos num cristal de tempo permanecem num movimento periódico e constante, sem consumirem nem libertarem energia. É como se estivessem a tic-taquear de acordo com o seu próprio ritmo interno. Esta descoberta poderá levar à criação de relógios de precisão extrema e de novos computadores quânticos. O 18º facto é um clássico das viagens no tempo, o famoso paradoxo do avô. Trata-se de uma experiência mental que revela as contradições lógicas inerentes à viagem ao passado. Imagine que criou uma máquina do tempo, voltou ao passado e matou o seu avô antes que ele conhecesse a sua avó. Nesse caso, o seu pai, e consequentemente você, nunca teria nascido. Mas se você nunca nasceu, quem é que viajou ao passado para matar o avô? Gera-se aqui um círculo vicioso, uma contradição lógica inevitável. Existem várias hipóteses que procuram resolver este paradoxo. Por exemplo, o princípio da autoconsistência de Novikov, que afirma que qualquer ação realizada no passado já faz parte da história e, por isso, não a pode alterar. Ou a teoria do multiverso, segundo a qual, ao alterar o passado, está simplesmente a criar uma nova realidade paralela. O 19º facto vem quebrar mais uma das nossas noções intuitivas. O universo não tem um centro temporal. Muitas vezes, imaginamos o Big Bang como uma explosão que aconteceu dentro de um espaço pré-existente, com um ponto central. Mas esta visão está errada. O Big Bang foi, na verdade, a expansão do próprio espaço. É por isso que o universo não tem um centro geográfico. Da mesma forma, também não possui um centro temporal, ou um ponto de referência principal para a contagem do tempo. Não existe um relógio mestre cósmico cujas horas possam indicar o tempo universal verdadeiro. Como já foi estabelecido, o tempo é relativo e flui de maneira diferente em vários pontos do espaço, dependendo da velocidade e da gravidade. Cada ponto do universo tem a sua própria história temporal. Todos os relógios, independentemente da sua localização, são igualmente válidos. Isto sublinha, mais uma vez, quão flexível e estranho é o tecido do espaço-tempo. E, finalmente, o nosso 20º facto, que estabelece uma ligação entre a física e a nossa própria psicologia. A sua memória é, na verdade, uma espécie de máquina do tempo. A capacidade de viajar mentalmente no tempo, ou seja, de recordar o passado e de projetar o futuro, é uma das características mais singulares da consciência humana. Neurocientistas descobriram que estes dois processos são geridos pela mesma rede no cérebro, conhecida como a rede de modo padrão. Quando recorda o seu dia de ontem, o seu cérebro está a reconstruir essa sequência de eventos. Quando planeia as suas próximas férias, ele faz exatamente o mesmo, mas com eventos hipotéticos. Esta capacidade não só nos permite aprender com as experiências passadas,
como também construir planos sólidos para o futuro, um fator crucial para a nossa sobrevivência e evolução enquanto espécie. Podemos, assim, afirmar que cada um de nós é um crononauta inato, em constante viagem pela nossa linha temporal mental. Então, o que é que aprendemos hoje? O tempo não é apenas uma simples seta que avança. Ele desacelera com a velocidade e a gravidade. O nosso agora é, na realidade, o passado. O passado, o presente e o futuro podem coexistir em simultâneo no universo de bloco. O tempo talvez nem sequer existisse antes do Big Bang. Cada um destes 20 factos não é apenas uma curiosidade interessante. É uma peça de um enorme quebra-cabeças que nos obriga a repensar o universo e o nosso lugar nele. Talvez o tempo seja, de todos, o maior mistério. Obrigado por terem ficado a ver este vídeo até ao fim. Se isto vos fez explodir a cabeça, tanto quanto a mim durante a preparação, deixem o vosso gosto e subscrevam o canal para não perderem as nossas próximas descobertas surpreendentes. E agora, a pergunta principal para vocês. Qual destes factos sobre o tempo vos impressionou mais? Ou talvez tenham a vossa própria teoria sobre a natureza do tempo? Escrevam sobre isso nos comentários, porque vai ser muito interessante ler. Até a próxima!